e não saímos daqui como chegamos, mas mais parecidos com o nosso Salvador Jesus. Por Ele oramos. Amém. Bom, esse mês todo, nosso assunto, tanto aqui quanto em Mogi, foi família. E tratamos de vários aspectos, várias características, se você preferir, sobre esse importante tema. Afinal de contas, a família é a base da sociedade. A primeira mensagem foi: por que conviver em família é tão difícil? E nós vimos porque não se pode super simplificar as relações familiares. As pessoas são complexas. Segundo, nós vimos também que a família é uma instituição imperfeita, porque cada um de nós é imperfeito. E nós precisamos aprender a viver em família imperfeita e celebrar a família imperfeita. E terceiro, nós aprendemos como orar pela nossa família. E hoje o nosso tema é crescendo no meu papel em família. Eu gostaria de convidar você a imaginar um quebra-cabeça. Você talvez alguma vez já montou um quebra-cabeça. Alguém aqui já montou quebra-cabeça? Já? Muito bem, o quebra-cabeça, via de regra, pelo menos os mais fáceis para iniciantes como eu, você apanha uma caixa e na tampa da caixa vem o quê? Vem uma imagem, vem uma foto do que todas aquelas peças devidamente encaixadas devem produzir. E você vai observando as peças, as cores, a imagem e vai tentando chegar o mais próximo possível daquilo. Se a peça não encaixa, se a imagem não revela exatamente o que está na capa, então o quebra-cabeça não está montado corretamente. Bem, essa ilustração nos ajuda a pensar na nossa família. Cada um de nós é uma peça. Aliás, na vida é assim. Nas relações interpessoais, cada um de nós tem uma razão de existir. E tem um lugar certo onde devemos encaixar. E eu acredito que uma das piores experiências que nós podemos ter é não encontrar qual é o nosso lugar. É não saber qual é o nosso propósito. É não identificar que peça eu sou nessa caixa. E isso serve, queridos, para qualquer relação interpessoal. Pode ser no trabalho, pode ser na igreja, e sem dúvida alguma é uma verdade nas relações familiares. Se eu não entender qual é o meu papel. Há um artigo científico, eu fiz uma tradução livre do tema, do título, que é Uma Introdução aos Papéis Disfuncionais na Família. Essa autora chamada Heidi, ela é uma psicanalista, e ela fez essa pesquisa, mostrando o seguinte, que quando as relações interpessoais, especialmente familiares, não têm os seus papéis claros, você vai produzindo deformações. Especialmente nas relações familiares em que existe o problema do alcoolismo. Filhos do alcoolismo tendem a pender em uma ou outra direção. Ou eles se tornam hiperresponsáveis, ou eles se tornam hiporresponsáveis. Ou seja, de um lado ele é tão responsável que ele se torna um perfeccionista. E do outro lado ele é tão irresponsável que ele se torna um negligente. Algumas vezes nós pensamos que o hiperresponsável é uma coisa boa, mas não é. É uma deformação. Você já conviveu com alguém que é perfeccionista? Eu conheço gente que quando coloca os perfumes na estante, já chegou a medir com a régua, para ver se cada frasco está na distância correta. Imagine como é conviver assim. Mas o ponto fundamental é que nós precisamos nos lembrar que a nossa sociedade nos desconstrói a todos de alguma maneira. Caça a nossa identidade e muitas vezes nós vivemos essa sensação de crise existencial. Quem eu sou? Para que eu estou aqui? Qual é a minha jornada? E quando nós não entendemos isso, vai se fragmentando de tal maneira que eu não cresço no meu papel pessoal. E os meus vínculos vão sendo destruídos um a um.
Eu pastorei uma igreja faz muitos anos, não essa, não a Bíblica de Mogi, e eu não vou te dizer o nome nem sob tortura. Mas nós tivemos por lá um irmão que congregou conosco. Ele não conseguia entender o papel dele como um indivíduo que era parte daquela relação de pessoas. Então ele foi se isolando cada vez mais. Ao mesmo tempo, ele não conseguia se relacionar bem com a sua própria família. Então, eventualmente, ele veio a falecer. E eu me lembro que quando cheguei no velório dele, estava eu, mais um pastor, na época eu era solteiro, e a esposa do outro pastor, mais ninguém. De repente chegou uma coroa de flores. Eu pensei, bom, acho que alguém ainda gostava dele. Uma última homenagem. E alguns poucos minutos depois, a funerária voltou e retirou a coroa de flores que entregaram errado. Não era para ele. Isso seria cômico se não fosse trágico. Mas ele queimou todas as pontes, ele queimou todos os relacionamentos. Mas não se engane. Eu e você corremos esse risco de queimarmos as pontes dos relacionamentos, se nós não crescermos nos nossos papéis. E para o tema que abordamos hoje, especialmente no nosso papel na família. O que então normalmente surge quando os papéis não são claros nas relações interpessoais familiares? Primeiro é confusão e desorganização. Quer dizer, os papéis não estão definidos e logo as responsabilidades não estão definidas. Imagine que você tem um peixe beta. Alguém já teve um peixinho beta? Muito bem, você sabe qual é aquele, né, que vive um só põe um lá no aquário, é só ele. Aí você tem esse peixe beta, e todo mundo da casa diz assim, o peixe é meu, o peixe é meu, peixe é meu. Quem vai dar comida? Quem vai trocar a água? Aí ninguém define o papel e as responsabilidades, e nós temos o seguinte risco, ou esse peixe beta vai comer demais, ou esse peixe beta vai comer de menos. Ou vão trocar a água dele o tempo todo, ou nunca vão trocar a água dele. Nós precisamos pensar, qual é o meu papel? Para que eu existo? Para que eu faço parte dessa relação familiar? Filhos, mãe, pai. Qual é o meu papel em relação a essas pessoas? Quanto melhor definimos isso, mais frutífera será a nossa relação. Segundo, quando não temos papéis bem definidos, a tendência de produzir desequilíbrio e desigualdade e conflitos pessoais é muito grande. Veja só, uma pessoa, um dos cônjuges, pode ser o marido, pode ser a esposa, depende, tem lá uma jornada dura de trabalho. Normalmente são as mulheres, tá, que são mais vítimas disso. Tem uma jornada dura, longa de trabalho, e quando chega à noite em casa, e o marido, vamos pensar que ele também é um trabalhador, trabalhou duro então. Chegou à noite em casa os dois, o marido vai para o sofá, pega o controle remoto, e a mulher vai para a pia, ou vai para o fogão. E ela tem uma jornada dupla, às vezes tem uma jornada tripla. Às vezes, além de preparar o jantar, de lavar a louça, ainda vai ajudar a criança com o dever de escola. Então, alguém nessa relação estará sobrecarregado. E algumas vezes, tudo isso fica ali velado, enterrado e escondido, porque ninguém ousa expor que existe uma frustração naquela relação, porque os papéis não foram bem definidos. Na sua relação familiar, ou pessoal, ou mesmo eclesiástica, há alguém carregando mais peso do que deveria. Há alguém que ficou com a fatia maior da responsabilidade. É importante que reflitamos sobre isso, porque a própria palavra de Deus nos chama a isso. Veladamente, às vezes alguém está carregando um fardo imenso e não está suportando. Terceiro é a falta de identidade e de apoio. Veja, quando você tem os papéis bem definidos, quem faz o quê, então as responsabilidades são distribuídas
E apoio pode ser oferecido. Olha, você faz isso, eu faço aquilo, eu ajudo você. Quando eu era garoto, eu e o Júnior, nós morávamos ali no bairro do Rio Abaixo, aqui em Suzano. Atrás da nossa casa tinha um campo de futebol. E a garotada se reunia ali para jogar bola. Nós tínhamos técnico. O que vocês acham? Tinha o técnico do nosso time? Não, não tinha técnico. Nós tínhamos posições definidas no nosso time? Não, tinha o goleiro. Vocês acham que o goleiro ficava lá no gol quando a bola começava a rolar e chegava lá do outro lado? Não. Saía todo mundo correndo feito louco atrás de uma bola para ver quem é que fazia o gol. Vocês acham que um time assim tem alguma chance de ter sucesso? Não. A culpa é daquele time, porque hoje eu não sou um grande jogador de futebol. E o fato de que também eu era bem perna de pau, é claro. Mas nós vivemos, às vezes, nosso relacionamento assim. Nada está bem claro, nada está bem definido. Quais são os papéis que devem ser cumpridos ali? Nós deveríamos orar e dizer: Deus, me ajude a entender qual é o meu propósito. Primeiro, por que eu existo, Senhor? Quais são os dons e talentos que o Senhor me confiou? E qual é a minha contribuição nessa relação familiar, eclesiástica, profissional? Como eu, Senhor, sou essa peça que precisa encaixar nesse quebra-cabeça. A pior coisa que tem, minha esposa gosta desse quebra-cabeças, agora diminuiu muito, mas teve uma época que era uma febre, ela fazia muitas peças, e depois que terminava, ela passava uma cola e botava na parede, porque vira, né, aquela imagem bonita. Mas quando faltava uma pecinha ali, imagina, ela fez uma vez um cachorrinho, lindo, mas se faltasse uma pecinha no focinho daquele cachorro, era detestável olhar para aquele quebra-cabeça. Porque se falta uma peça, a obra como um todo fica defeituosa. Nós precisamos ter essa santa curiosidade: Senhor, quem sou eu? Qual é o meu papel como uma pessoa, como um crente, como um membro de uma família? Família vem do latim, uma palavra latina que é famulus, e significa servos de uma mesma casa, ou um servo doméstico. E se esse é o caso, nós vivemos em família para quê? Se família, está comigo aí, diga amém. Está comigo? Se família vem de famulus, e famulus significa servir numa mesma casa, ou ser um servo doméstico, o que significa que eu devo fazer como membro de uma família? Perfeito. Servir. E a Bíblia nos apresenta algumas atribuições, eu não vou discorrer sobre todas elas, é claro, mas, por exemplo, a Bíblia fala das responsabilidades de pais e filhos. Os pais têm uma clara responsabilidade, um papel a cumprir, segundo a Bíblia. O nosso dever é criar os filhos sob a disciplina, mas note a última parte, do Senhor. Não é a nossa disciplina, não é a nossa opinião, é a disciplina do Senhor. Agora, a disciplina do Senhor não é como alguns pensam, que é apenas descer a varada no filho. Eu conheci uma senhora, aliás, eu estive num congresso em que ela falou, que ela dava até qual era o tamanho da vara que deveria ter ali. Eu achava que ela ia vender uma vara no final daquele encontro até. Mas veja você, quando se fala de disciplina, a disciplina não é só punitiva. A disciplina às vezes é corretiva. Os meus filhos, quando estavam aprendendo a dirigir, eu ia ao lado deles, eles iam entrar numa curva, eu dizia: não, está muito rápido, diminui, é corretivo. Veja, mas não é punitivo. Desacelera um pouquinho agora, dá seta. Agora eles já estão dirigindo há bastante tempo, e eu continuo falando a mesma coisa. É corretivo, não é punitivo. Há outro aspecto da disciplina, que a disciplina ela é construtiva. O que é construtiva? Quando você olha para alguém, quando você olha para um filho, ou para um irmão mais novo, e você vê um talento, você percebe um dom, e então você cerca essa pessoa para ajudar, para que aquele talento, aquela habilidade,
possa florescer. Vocês têm filho tocando aqui, têm filho tocando em Mogi. Quando eles começaram a mostrar as habilidades, eu imagino que vocês puseram eles para estudar um instrumento. Talvez presentearam eles com um instrumento. Então nós, como pais, quando nós falamos de disciplina, não é só descer a varada, embora exista um aspecto punitivo da disciplina. Mas a disciplina não é apenas punitiva. Ela é corretiva. Ela é construtiva. Mas a Bíblia nos dá um equilíbrio perfeito, porque do outro lado os filhos também têm responsabilidades para com seus pais. E qual é? Honrar. Todo filho deve honrar os seus pais até que o filho complete 18 anos. É isso? Claro que não. Até que complete 21. Até quando? A vida toda. É dever dos filhos honrarem seus pais enquanto eles vivem. Você já notou bem essa palavra honrar? Honrar vem de honorário. Quando você contrata um médico, um advogado, você paga a ele honorários, que vem de honra. Você honra aquela pessoa. Quer dizer que para honrar os pais tem um custo. Nunca imagine que você vai honrar os seus pais sem custo. Custa do seu tempo. Custa do seu dinheiro. Então, se você quer honrar os seus pais, não podemos cometer o mesmo erro do povo de Israel, a quem Deus disse assim: vocês me honram com seus lábios, mas o coração está longe de mim. E a relação ainda conjugal, talvez a mais explosiva e complicada dela, saúde. O marido amar sacrificialmente a esposa ser submissa ao marido como a igreja é a Cristo, esse negócio não é fácil. Essa relação é muito complexa. Mas vamos imaginar que nós estamos ali, procurando cumprir todos estes papéis. Estão comigo? Digam amém. Mas aí você é um filho que seus pais são narcisistas. Aí você é um marido e a esposa nunca reconhece o que você faz. Ou você é uma esposa e o seu marido não te reconhece. Ou você é uma mãe e teus filhos não te honram. Onde encontrar combustível para que a vida continue fazendo sentido? Para que eu seja uma peça que encaixe. Aí precisamos do conselho de Paulo na carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 23 e 24. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos 23 ao 24. Prontos? Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Essa é mais uma carta conhecida como carta da prisão. Paulo está preso por pregar o Evangelho e sempre vale a pena lembrar. Não está preso porque roubou dinheiro da igreja, fugiu com a secretária, nada disso. Ele foi preso injustamente, apenas por pregar o Evangelho. Mas mesmo de dentro da prisão, ele se preocupava com os irmãos e com a igreja. E nesse caso é a igreja de Colossos, que estava enfrentando um problema. Houve uma invasão de falsos mestres dentro da igreja, ensinando falsas doutrinas. Sabe qual é o grande problema de você colocar a sua fé numa falsa doutrina? Sabe qual é o grande problema? Porque a Bíblia trata tanto de falsa doutrina e doutrina verdadeira? Porque aquilo que você acredita molda o seu comportamento. Aquilo que você acredita molda o seu comportamento. Então, se você começa a acreditar em alguma coisa errada, vai te levar invariavelmente a um comportamento errado. E Paulo tem um zelo disso. E nesse caso, nessa igreja, entrou um grupo conhecido como, e é um palavrão, gente, não vai xingar ninguém no trânsito com esse nome, gnosticismo incipiente. Que significava o seguinte: gnóstico significa conhecimento.
Eles diziam que eles tinham um conhecimento superior, através de práticas místicas e judaicas. Então eles pregavam culto aos anjos, eles guardavam dias sagrados, eles tinham uma obsessão sabática, eles tinham dietas alimentares, eles fizeram um caldeirão e uma mistura de coisas. E aí eles diziam: eu sou um gnóstico, eu sou um iluminado, eu sou melhor que você. E imagine o que essa crença produzia numa vida comunitária e numa família. Se eu me vejo como alguém que é superior a você, eu vou querer te servir ou eu vou querer ser servido? Perfeito. Esse era o caso. Porque eles acreditavam que eles eram os iluminados, que eles eram super crentes e os demais eram crentes de segunda categoria. Então eles não queriam servir os outros, mas eles queriam ser servidos. E isso passava por tudo, pela casa, pela igreja, pelo trabalho. Paulo enfatiza nessa carta tão pequena, mas tão poderosa, a superioridade de Cristo, a primazia de Cristo, como Cristo é maravilhoso. E se Cristo é o melhor, o maior e merece toda a adoração como cantamos aqui, a quem nós servimos? Eles estão meio na dúvida ali. Se Cristo é o maior, melhor e tem a primazia, a quem nós servimos? Agora se recuperaram. Cristo. Nós servimos a Cristo. Então Paulo apanha essa verdade teológica repetida vez após vez e traz para esse versículo que lemos, sintetizando a mensagem. Tudo o que fizerem, façam de todo coração. E eu quero começar, vamos dividir esse versículo em 3 partes e brevemente eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, ação. Tudo o que fizerem, façam de todo coração. Tudo que fizerem é extremamente abrangente, não é? Quer dizer que nenhuma ação da minha vida escapa. Tudo que você fizer, faça de todo o coração. Vocês desse lado ficam com a primeira palavrinha, tá bom? Tudo. Pode repetir? Tudo. Ótimo. Vocês ficam com a segunda, todo. Tudo bem? Então vamos lá. Tudo que vocês fizerem engloba todas as ações da minha vida e não exclui nenhuma delas. Tudo que vocês fizerem, façam de todo coração. A primeira, tudo que vocês fizerem, aponta para a quantidade das minhas ações. A segunda, que é o de todo coração, aponta para a qualidade das minhas ações. Quer dizer que quando, literalmente, de todo o coração aqui, é de toda a alma, de toda a psique, coloque uma entrega completa, ponha paixão no que você vai fazer, faça com sinceridade. Primeiro nós devemos pensar que não há nenhuma tarefa que para Deus seja pequena demais e não o possa glorificar. Quando você faz algo, por mais simples que seja, mas você faz a alguém pensando na glória de Cristo, e você faz de todo o coração, isso tem valor diante de Deus. Seja ouvir o seu filho, seja dar atenção ao seu pai ou à sua mãe, seja oferecer um pequeno gesto de carinho, ou uma palavra de ânimo, ou uma mensagenzinha que se envie por WhatsApp. Eu desejo a você um dia abençoado. Pode ser um gesto pequeno, singelo, mas ele será visto por Cristo. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 10, versículo 42. Mateus 10, 42. Se você encontrou, diga amém. Jesus está dizendo isso. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria,
a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Fazer o quê? Um copo d'água fria. Tendo em vista quem é Cristo, levando em consideração aquela pessoa por causa de Cristo. E Cristo diz, essa pessoa não vai perder a sua recompensa. É a quantidade do que se faz e é a qualidade do que se faz. Porque o Senhor vê. Eu quero encorajar você a pensar os desafios que você tem, qualquer que seja na sua relação familiar ou pessoal. A pensar no que você está fazendo como uma oportunidade para servir a Cristo. Vamos adiante. Paulo nos apresenta um contraste. Ele não apenas diz para fazer tudo de todo o coração, mas ele apresenta um contraste para o Senhor e não para os homens. Quer dizer que cada tarefa que eu realizo, eu devo ter como objeto final deste serviço não apenas a pessoa que está recebendo o benefício, mas o meu Cristo, o meu Senhor, o meu Salvador. Porque é verdade que muitas atividades que você vai fazer, você não vai receber nenhum elogio, nenhum reconhecimento. Eu conheci essa senhora, que o marido era muito rico, e ele disse assim, eu compro 2 fazendas, mas não compro uma máquina de lavar louça, ela tem mão. Mas já conheci também mulher que não importa o quanto o marido faça, nunca está bom. Eu já vi pais assim, mães que nunca reconhecem o esforço de um filho. E essa é a nossa realidade. Mas veja você, que apesar disso, o texto de Paulo, ao dizer que todas as nossas ações, tudo que você fizer, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, quer dizer que todas as minhas ações são, em última análise, ações espirituais. Tem um valor espiritual. E se tem um valor espiritual, é um ato de louvor e adoração a Cristo. Você já pensou nisso? Uma coisa interessante é que nos evangelhos, os irmãos de Jesus não criam nele, lembram disso? Até a ressurreição. Eles não criam nele, eles disseram coisas terríveis a respeito de Cristo, que ele estava insano, eles quiseram prender a Jesus numa certa ocasião. Os irmãos de Jesus não eram fáceis. Até que veio a ressurreição. E depois da ressurreição, Jesus aparece a eles, diz lá 1 Coríntios capítulo 15, e eles se convertem. Ótimo. Mas pense por um momento. Será que não ficava dançando na cabeça deles a seguinte pergunta? Puxa, a gente podia ter feito mais, não é? Jesus estava lá em casa esse tempo todo. Lembra quando ele era menino e a gente não queria ajudar ele? A gente podia ter ajudado, né? Deus em carne estava morando conosco, nós não demos atenção devida. Eu me arrependo tanto de ter comido aquele peixe sozinho. Você não acha? Podia ter repartido com ele. Será que não ficaria nenhuma pontinha depois de falar, ele estava ali e eu não fiz o que eu deveria ter feito? Pelo contrário. Vamos fazer um paralelo agora. E se nós agora lembrarmos que tudo o que nós fazemos, nós deveríamos fazer como fazemos para Cristo? Não corremos o risco de chegarmos diante dele no céu e ele falar, puxa, você teve tantas oportunidades de me servir, de me adorar, mas você deixou passar batido, porque você esqueceu que eu estava ali, na sua casa. Aquelas oportunidades que surgiram eram oportunidades de você me servir, de você me glorificar, mas você não entendeu. Mas nós temos a oportunidade hoje, pela graça de Deus, de crescermos no nosso papel, entender que peça desse quebra-cabeça eu sou. Terceiro, Paulo fala de compensação. Ele diz assim, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. O Marcelo, enquanto dirigia o louvor aqui,
ele disse, olha, o sol nasce, amanhã vai nascer também. Às vezes está nublado, mas o sol está lá. E cada dia uma pintura, não é isso? O Marcelo sabe disso. Quem mais sabe disso, que o sol nascerá? É uma certeza que nós temos, não é? Pois Paulo utiliza uma palavra aqui para dizer o seguinte, nós sabemos. Nós temos essa convicção, que é tão certo quanto o sol nascerá, o que nós fazemos para o outro, devemos fazer pensando em Cristo, porque há compensação. Não é em vão, você pode passar uma vida inteira de frustração, das pessoas não reconhecerem o que você faz, nem a sua mãe, nem o seu pai, nem o seu filho, nem a sua mulher, nem o seu vizinho, nem o pastor. Mas o Senhor vê. E o Senhor recompensa. Eu não sei se você lembra desse reality show que passou na televisão. O nome em português era O Chefe Secreto. Lembram disso? Era um milionário, dono de empresas, e ele se vestia de funcionário. Aí ele chegava lá na empresa, e sempre em posições medianas, nunca posição de chefia, posição mediana para baixo ali, e ia interagindo com os funcionários. Tinha funcionário ruim demais, e outros eram gentis e davam atenção sem saber quem ele era. E no final do show, né, do episódio, era isso. Ele se revelava, o chefe escondido. Aí vinha aquele choque, porque alguns iam ser demitidos, outros iam ser promovidos, porque eles fizeram o melhor que podiam sem saber que estavam fazendo para o chefe. E outros faziam mal, porque não sabiam que estavam fazendo para o chefe. Paulo diz, nós sabemos. O chefe não está enrustido, escondido. Nós sabemos que cada ação que fazemos, e quando fazemos de todo o coração, nós estamos fazendo para Ele. E Ele vai além. Ele diz, e nisso há uma recompensa. Na sua vida, na sua casa, na minha vida e na minha casa. Quem nós estamos servindo? Capturou a mensagem? Quem nós estamos servindo? Então, Paulo diz assim, receberão recompensa do Senhor, a recompensa da herança. Nós sabemos, nós temos certeza, Deus nos recompensará. A ideia de colocar duas palavras em paralelo aqui, receberão a recompensa, a herança, me parece que Paulo quer falar que durante a nossa jornada aqui, quando nós vivemos dessa maneira, nós já temos compensações agora. Jesus mesmo disse que Ele nos daria da sua paz, nos daria da sua alegria. E sabe, é duro quando nós estamos servindo, nos frustramos, mas eu digo a você, quando termina o dia, e você deita aquele travesseiro, e você diz, obrigado, Senhor, eu consegui mais um dia. E quando algumas vezes a gente tão frustrado, joga a toalha, a gente desiste daquilo, confesse se não é assim. Aquela paz, aquela alegria que vinha, mesmo nos momentos de luta e de dor, é como se ela se transformasse num vapor e se vai. E você vai se vendo se perder, porque aquela identidade, aquela peça que você era, vai se desfazendo. Deixo-vos a paz, a minha alegria esteja em vocês, que a minha alegria seja completa. Mas não apenas temos bênçãos temporais. A palavra de Deus nos fala, teremos herança, e essa herança é eterna. Nada, nem ninguém pode roubar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Chegando ao final da nossa conversa, um dia nós estaremos diante do Senhor. Todos nós. Seja pelo arrebatamento, ou seja pelo chamamento. Imagine que Ele diga a você, tem uma recompensa especial. E você diga, mas Senhor, eu não fui um missionário, eu não fui um pregador, eu nem cantei no louvor.
Mas eu tenho uma recompensa para você. Todas as vezes que você honrou a sua mãe, ou seu pai, todas as vezes que você abençoou seus filhos, todas as vezes que você foi gentil com a tua esposa, ou com teu marido, que era duro, você fez para mim. E porque você fez para mim, há uma recompensa para você. Será que isso não mudaria a nossa perspectiva de como nós deveríamos conviver uns com os outros? Voltando ao quebra-cabeça, que o Senhor nos dê a graça de identificarmos que peça nós somos, para nos encaixarmos bem, seja com a nossa família, seja com a nossa igreja, seja com a nossa carreira. E assim, vivemos para a glória dele.